Olá, tudo bem? Hoje iremos revisar fórmulas de cálculo de volumes de alguns tipos de sólidos e terminar com um pequeno exercício, ok? Vamos lá? Então, aqui nesse quadro eu mostro para vocês um resumo de cálculo de volumes de alguns sólidos mais conhecidos, tá? E antes de mais nada, vamos dar uma olhada nas fórmulas de cada um desses sólidos e ver se a gente consegue identificar alguma propriedade, alguma característica comum na maioria deles, na maioria delas, né, as fórmulas. Tá? E aí, descobriram alguma propriedade comum? Justamente, uma característica comum é que em praticamente todas as fórmulas ele parte da área da base, ou seja, a área da base é um componente da fórmula do cálculo do volume do sólido. Então, para calcular o volume, achar a área da base é fundamental, é o nosso ponto de partida. Tá ok? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o paralelepípedo. Então, a fórmula é essa aqui, né? A vezes B vezes C. Mas o que é A vezes B? A vezes B é justamente a área da base. Pintar, que eu estou pintando aqui em azul achurado. Essa aqui é a área da base, vezes o C, que é o nosso caso, a altura do sólido, ok? Se a gente for para a pirâmide, seja triangular, quadrangular ou pentagonal, a ideia é exatamente a mesma. Eu preciso calcular a área da base, que é, de novo, que eu estou pintando aqui em azul, está representado em AB, que é a área da base, vezes a altura, ok? Dividido por 3. E olha que curioso, no caso de pirâmides, o que muda é a base, né, a área da base, porque a fórmula é exatamente igual, seja uma pirâmide triangular, quadrangular, pentagonal, ok? Então, memorizando um, você acaba memorizando o resto. O cone, ele tem uma base circular, então, mas a regra continua sendo a mesma. Eu preciso calcular a área da base, que nesse caso aqui é πr ao quadrado, vezes a altura dividido por 3. É muito parecido com pirâmide. Cilindro, fácil, né? De novo, a base é circular, então é πr ao quadrado vezes a altura. Tá bom? Não é dividido por 3, é vezes a altura só. A esfera, que é um pouco mais complicado, né? Infelizmente aí tem que memorizar. E prismas, voltamos a... É um tipo parecido com paralelepípedo, né? Precisa pegar de novo a área da base e multiplicar pela altura do sólido. Ok? Então, no caso da pirâmide, memorizando uma fórmula, você acaba memorizando para todos os demais tipos de pirâmides. O prisma, o paralelepípedo é um tipo especial de prisma, então memorizando a fórmula do prisma você consegue aí incluir paralelepípedo também. O cilindro é muito parecido, tá? E o cone é muito parecido com pirâmide. Agora que a gente somos doutores nesse tema, vamos ver se a gente consegue resolver um exercício. Então vamos lá. Então leia com calma para ver se vocês entendem o enunciado. Então, em um recipiente na forma de paralelepípedo de lados 2 e 5 e altura de 4 metros, foi introduzido 10.000 litros de água. Quantos litros restam para encher o recipiente? Essa é uma questão simples, mas é uma questão com cara do Enem. Tá? Você já tem a resposta? A minha dica é o seguinte: para qualquer tipo de exercício, problemas, eu acho que sempre vale a pena, sempre é interessante a gente buscar. A primeira coisa é o que ele está perguntando.
porque isso se torna, esse elemento torna-se a variável que a gente vai ter que buscar, tá? Então, no nosso caso, o que ele está perguntando? Né? Qual é o problema? O que o problema está pedindo? Está pedindo quantos litros restam para encher o recipiente. Então, vamos chamar ele de x, tá? Vamos chamar ele de x. Vou trocar aqui minha caneta. Vou chamar ele de x, tá? Então, seguindo, passo 2. Agora, a gente precisa interpretar quais são os dados que o problema nos dá. É com base nesses dados que a gente vai montar a resolução do nosso problema. Então, ele diz aqui, é fórmula de um paralelepípedo. Então, está aqui, fórmula de um paralelepípedo. Então, a primeira coisa que tem que fazer é imaginar a forma geométrica dele. Essa aqui é a forma geométrica que nós já tínhamos dado no comecinho dessa aula. E ele dá mais alguns dados, de lados 2, 5 e altura 4. Beleza? Então vamos lá, vamos representar esses 2, 5 e 4 de que forma? Vamos já colocar os números em A, B e C. Então A é 2, por exemplo, B é 5 e a altura é 4. Então já temos um paralelepípedo definido, com todos os seus lados e altura. Tá? Seguindo, que outro dado o problema nos dá? Ele diz que foi introduzido 10 mil litros de água nele. Dá para imaginar essa situação? É importante imaginar, ele auxilia na resolução do nosso problema, não é mesmo? Então, se são 10 mil litros de água, bem, vamos imaginar que ele vai preencher aqui, né, uma parte dele, tá? Então, essa parte toda aqui, ó, né, foi preenchida de água, restando aí uma parte que ainda está vazio. E agora, a segunda questão que a gente precisa responder, mas isso já é uma pergunta que nós temos que identificar e responder durante a resolução do problema, que é qual a capacidade total do recipiente, então? É fácil, não é? Já vimos isso, que é a base vezes a altura, 5 vezes 2 vezes 4 dá 40 metros cúbicos. Bem, pessoal, aqui tem um detalhe uma informação que geralmente não é dado nas provas, mas precisa saber, que é o seguinte: 1000 litros equivale a 1 metro cúbico. Então, se eu tenho o volume total, né, capacidade total de 40 metros cúbicos, então caberia o quê? 40 mil litros. Ok? Então, 40 mil litros é a capacidade total do nosso recipiente. E colocamos quanto? Colocamos 10 mil litros. Ou seja, aí é uma conta de subtração. Total menos 10 mil, né? Total menos 10 mil me dá o quê? 30 mil litros de água. Tá certo, pessoal? Então é isso. Boa sorte nos seus estudos e eu volto com mais vídeos aí nos próximos dias. Um abraço, tchau.